aula de hoje. Então, nas duas últimas aulas, nós introduzimos um assunto novo, do sistema endócrino. Na aula, há 15 dias atrás, nós falamos de maneira geral sobre o sistema endócrino. Na aula passada, nós falamos sobre ciclo hormonal, né? Falamos sobre o ciclo menstrual e a ação dos anticoncepcionais. Hoje nós iremos falar sobre regulação dos níveis de glicose e as doenças associadas, como diabetes. Vocês estão conseguindo me ver direitinho? Não está falhando a imagem? Qualquer coisa me comuniquem, tá bom? Se a imagem falhar ou algo do tipo. Estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ver? Tudo ok, consegui entrar. Estou olhando direitinho e ouvindo bem. Graças a Deus. Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre a fisiopatologia, né, do diabetes tipo 1 e tipo 2. Primeiro, vamos falar sobre a epidemiologia do diabetes, né? O diabetes ele é uma doença que vem evoluindo muito, vem tornando cada vez mais constante na nossa população, principalmente pela expectativa de vida aumentada, né? As pessoas vivem mais, né? E cada vez melhor, graças a Deus. Mas alguns hábitos da vida moderna têm aumentado a chance de evolução de alguns pacientes de adquirirem diabetes, né? Como sedentarismo, obesidade, o uso de consumo de alimentos ricos em conservantes, ricos em sódio, ricos em gorduras saturadas. Isso tudo aumenta o risco, né, da desenvolvimento do diabetes. Então, o diabetes, né, existem mais ou menos no mundo, segundo as estatísticas mais recentes, 387 milhões de pessoas portadoras de diabetes, né? Isso equivale a mais ou menos um Brasil e meio, mais ou menos, só de pessoas com diabetes no mundo todo. No Brasil, estima-se que tem aí por volta de 14 milhões de diabéticos. E 46% dessas pessoas que possuem diabetes desconhecem do diagnóstico. Ou seja, elas têm diabetes, mas não sabem que tem diabetes. E aí vem aquela famosa piada, né? Como que o Ministério da Saúde sabe que a pessoa tem diabetes e a pessoa não sabe? E a outra pergunta, já que o Ministério da Saúde sabe, por que não avisa, né? Esses dados, pessoal, eles são feitos por dados estatísticos, né? Como que se faz? Se faz através de mutirões. Mutirões em todo o país, onde se faz a amostragem de pessoas. Faz a aferição de glicemia dessas pessoas e vê quem está com a glicemia alterada e quem não está. Aqueles que estão com a glicemia alterada, que pode ser diagnosticado com diabetes, se faz a pergunta, você sabe que você tem diabetes? Né? E quase metade das pessoas que tem a glicemia alterada nesses mutirões, quase metade, 46%, elas sequer sabiam que eram diabéticas. Né? Eu já participei de alguns mutirões não organizados pelo Ministério da Saúde, mas mutirões, né, por entidades como faculdades, como instituições religiosas, e a gente vê muito isso. Pessoas que fazem a glicemia de jejum, dá 300, 400, e aí se pergunta, você sabe que você é diabético? E a pessoa diz, não, não sou diabético, mas essa glicemia que é condizente com pessoas diabéticas. Então, a desinformação, né, o cuidado de estar monitorando os índices glicêmicos, faz com que a pessoa tenha diabetes e não saiba, logo porque diabetes, no início, ela é uma doença muito silenciosa. Ela tem sintomas muito sutis, né, e podem passar despercebidos. Então, 62% da população brasileira, 62%, tem pelo menos um fator de risco para o surgimento de diabetes. Que fatores de risco são esses? Né? Sedentarismo, né?
Pessoas que têm dislipidemias, né, alteração dos índices de triglicerídeo, colesterol, é um risco também. Pessoas com sobrepeso ou obesas e fatores genéticos. Ter um parente próximo que tenha diabetes, né? No caso, pai, mãe, irmão, avós, isso influencia bastante. Então, o diabetes é uma doença que tem fatores, né, e que influenciam fatores ambientais, como estar acima do peso, e fatores genéticos também, como histórico familiar. E algumas condições, como, por exemplo, mulheres que desenvolvem gravidez gestacional ou diabetes gestacional, elas têm uma chance maior de futuramente, né, no envelhecimento, elas também terem diabetes tipo 2. Então, outras pesquisas, uma pesquisa feita em 2015, estimava que no Brasil, que no mundo haviam 415 milhões de pessoas com diabetes. Pessoas diagnosticadas, em tratamento, ou ainda que não eram diagnosticadas e nem tratadas. E que na época, em 2015, estimou-se também que no Brasil tinham mais ou menos 13 milhões de pessoas com diabetes. Em números percentuais, acho que números totais, números absolutos, o Brasil é o quarto país com maior número de adultos com essa enfermidade, ficando atrás apenas da China, da Índia, porque são países extremamente populosos, né? A China tem mais ou menos 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Então, quase 10 a 11 vezes mais pessoas que no Brasil. Então, se a China tem uma população 10 vezes maior que a do Brasil, então, com certeza, esse país provavelmente vai ter mais diabéticos do que no Brasil, por questões de população. A Índia também é um país muito populoso. Tem mais ou menos 1 bilhão de habitantes. Então, sozinho, China e Índia correspondem a quase 20 a 25% de todas as pessoas do mundo. E em terceiro lugar fica os Estados Unidos. Os Estados Unidos não é tão populoso, lógico, é mais populoso que o Brasil. Porém, o que pesa muito na balança dos Estados Unidos é o sedentarismo e o hábito alimentar. Eles se alimentam muito de fast foods, né? Tem uma alimentação desregrada, fora de hora. Gostam muito de comer hambúrguer, batata frita, churrasco, né? Essas comidas gordurosas, comidas rápidas. E isso aumenta o nível de sobrepeso e de obesidade nos americanos e, consequentemente, aumenta a chance de desenvolver diabetes. Então, o diabetes ele pode ser dividido em tipo 1 e tipo 2. O tipo 1, ele é causado por uma doença autoimune, né, que a gente já até falou na outra disciplina. Ele é chamado de diabetes juvenil e acontece quando o sistema imunológico produz autoanticorpos que destroem as células pancreáticas responsáveis pela produção de insulina. Então, em decorrência disso, ele não vai produzir insulina em quantidade necessária e ele precisa de uma reposição dos níveis de insulina através de insulinoterapia. Ela pode se manifestar em qualquer idade, mas ela é mais prevalente em crianças e jovens. Nesse caso, diabetes tipo 1 não dá para prevenir, tá? Que é um distúrbio autoimune. Já o diabetes tipo 2 é um diabetes causado. O corpo ele começa a reduzir a produção de insulina ou a quantidade que ele produz é insuficiente à ingesta calórica. Ela pode se manifestar em qualquer idade,
E a maioria dos casos de diabetes tipo 2, ela pode ser prevenida ou pode ser postergada. O indivíduo ele pode ter diabetes, mas se ele tomar algumas medidas, ele vai demorar a ter diabetes. Ele vai ter diabetes na vida adulta bem mais prolongada, né? Então, como o diabetes é uma doença metabólica, e logicamente essa doença ela altera o processo de produção de energia do corpo. O corpo ele utiliza a glicose, utiliza os ácidos graxos e outros substratos para produzir energia e suprir as necessidades energéticas. Embora o sistema respiratório e circulatório combinem seus esforços para produzir, né, para fornecer ao organismo oxigênio para fins metabólicos, é o fígado, juntamente com os hormônios do pâncreas endócrino, que controla o suprimento de energia do corpo. Tá? Então, o fígado é o órgão principal do metabolismo, né, que vai ser controlado ali pelos hormônios do pâncreas endócrino. Então, a glicemia, que é os níveis de glicose no sangue, ela é regulada, né, por alguns mecanismos. A glicose, ela pode ser incorporada por alguns tecidos, como, por exemplo, essa glicose no sangue, ela pode ser absorvida pelo músculo esquelético. E essa glicose vai ser convertida em glicogênio por uma reação metabólica chamada de glicogênese, que é a síntese de glicogênio a partir da glicose. Essa glicose no sangue também pode ser absorvida pelo tecido adiposo, e essa glicose vai ser transformada em ácidos graxos, né, em gordura. Professor, quer dizer que açúcar pode se transformar em gordura? Sim. Se não pudesse, a gente poderia comer açúcar à vontade e nunca iria engordar. Então, um sinal bem clássico de que a glicose se transforma em gordura é que doce engorda, né? Aumenta o tecido adiposo. E essa glicose, ela também pode ser absorvida pelo tecido hepático, e essa glicose vai ser convertida tanto em glicogênio quanto também em gordura, em triglicerídeo. Tá? O consumo exagerado de glicose pode aumentar a síntese de gordura no fígado e gerar uma esteatose hepática. O álcool também entra aqui, tá? Porque o etanol também pode ser convertido em triglicerídeos. Por isso que o consumo exagerado de bebida alcoólica gera o acúmulo de gordura no fígado. Assim como o excesso, né, o sobrepeso, né, as dislipidemias também geram esteatose hepática, que é o primeiro grau inflamatório do fígado. Então, essa esteatose hepática ela pode ser grau 1, grau 2, grau 3. Depois do grau 3 tem a fibrose hepática e o quinto estágio é a cirrose hepática, tá? Então, a cirrose hepática, ela não necessariamente vai ser causada pela ingesta, né, descontrolada de álcool. Ela pode ser causada também por um sobrepeso, por uma obesidade, pelo consumo exagerado de glicose também. E também pode ser causada até por medicamentos, a inflamação hepática causada por medicamentos, né? A hepatite medicamentosa pode evoluir. Então, quando o indivíduo ele se alimenta, aquele alimento rico em carboidrato vai elevar os níveis de glicose no sangue logo após a alimentação. Então, você se alimentou, almoçou, né? 5, 10 minutos depois, aquele alimento ele já começa a ser digerido e começa a ser absorvido pela corrente sanguínea. Uma das formas de absorção desses alimentos é na forma de glicose. Então, essa glicose ela vai cair na corrente sanguínea, gerando alterações dos níveis glicêmicos, gerando uma hiperglicemia pós-prandial. Então, logo após a alimentação, a glicose aumenta. Então, essa alta taxa de glicose, ela vai estimular o pâncreas. Essa alta taxa de glicose estimula as células beta pancreáticas a produzirem insulina. E essa hiperglicemia inibe as células alfa. Essa insulina, ela vai fazer o quê? Ela vai promover a absorção dessa glicose que está no sangue
para o fígado, para o músculo e para o tecido adiposo, promovendo a produção de glicogênio a partir da glicose. Então, essa insulina, ela promove a glicogênese hepática, a glicogênese esquelética e também promove a lipogênese, a produção de lipídios, né? Um fato que comprova que a insulina, ela pode também, ela aumenta a produção de gordura, é que indivíduos diabéticos, né, que estão com baixo peso, eles começam a ganhar peso, principalmente aumento da massa gorda, quando começam a fazer insulinoterapia. E quando o indivíduo está em jejum, quando ele está muito tempo sem se alimentar, a glicemia dele baixa. E essa hipoglicemia estimula a célula alfa e inibe a célula beta. Faz o inverso do que a hiperglicemia faz. Então, essa hipoglicemia impede a célula beta de produzir mais insulina. Porque se essa célula beta produzir mais insulina, essa hipoglicemia vai ficar mais grave. Então, para manter os níveis de glicose dentro da faixa de normalidade, entre 70 e 99, a hipoglicemia estimula a célula alfa, que produz o glucagon. E o que é que o glucagon faz? Ele estimula a quebra das reservas de energia. Ela faz o inverso que a insulina faz. Então, ela quebra o glicogênio hepático, aumentando os níveis de glicose. Porque esse glicogênio hepático, quando é quebrado, ele se transforma em glicose novamente. E essa glicose vai para o sangue, aumentando a glicemia. Esse glucagon também estimula a glicogenólise muscular, quebrando o glicogênio e liberando glicose na corrente sanguínea, aumentando a glicemia. E o glucagon também estimula a lipólise, que é a quebra de lipídios, para produzir energia e impedir que o corpo continue utilizando a glicose como fonte de energia. Então, em suma, resumo, o glucagon, ele aumenta a glicemia. Ele é produzido em períodos de jejum. E a insulina, ela reduz a glicemia. E ela é produzida principalmente após as refeições. Então, a glicose é um combustível muito eficiente. Alguém quer fazer uma pergunta? Professor, no caso, esse glucagon, a metformina, ela vai funcionar estimulando o pâncreas ou substituindo esse glucagon que não faz o papel dele? Não. O que é que a metformina vai fazer? Ela vai melhorar a absorção de glicose pelos tecidos. É que a gente chama de aumento da recaptação de glicose pelos tecidos periféricos. Ok. Tá? Então, essa glicose é um combustível eficiente e quando metabolizado na presença de oxigênio, ela vai se transformar em gás carbônico e água. Muitos tecidos, né, do sistema, do organismo, são capazes de utilizar outras formas de combustível, né? Além da glicose, temos as gorduras e temos as proteínas também. Mas existem alguns tecidos que são muito seletivos, utilizam apenas a glicose. Um exemplo deles é o cérebro. Então, o cérebro, né? E não só o cérebro, mas todo o sistema nervoso, ele depende quase que exclusivamente de glicose como fonte de energia, tá? Um exemplo bem prático de que o cérebro ele é muito dependente de glicose é quando você está com fome. Uma das poucas coisas que param de funcionar é o cérebro. Quando você está com fome, você não consegue aprender, você não consegue focar a sua atenção, né? O cérebro começa a perder parte das suas funções. E uma hipoglicemia grave, os sintomas mais graves é o do colapso do sistema nervoso central. O indivíduo ele perde consciência e ele, inclusive, pode entrar em coma,
tem dificuldade de falar, tem dificuldade de raciocinar, às vezes fala de forma desconexa, né? As frases que ele fala não faz sentido, né? Indivíduos com hipoglicemia grave. E pode entrar em coma, inclusive morrer. O cérebro, ele não consegue sintetizar nem armazenar mais do que o suprimento de glicose por alguns minutos. Então, o indivíduo que tem uma glicemia muito baixa, né, ele pode ter um colapso do sistema nervoso central. E a função cerebral normal, para que o cérebro funcione de maneira correta, ele precisa de um fornecimento contínuo de glicose, né, e de circulação de sangue. Essa glicose vem pelo sangue. Então, a hipoglicemia grave e prolongada pode causar, inclusive, morte cerebral. E até mesmo a hipoglicemia moderada pode resultar em uma disfunção cerebral substancial, né? Um coma, uma perda de raciocínio, né? Um desmaio, dificuldade de fala, né? Fica com a visão turva, ou às vezes fica até com uma cegueira temporária. Isso pode acontecer em indivíduos com hipoglicemia moderada. Aquela glicose, quando você se alimenta, né? E você se alimentou de forma regrada, né? Aquela alimentação não vai ser tão rica em glicose. Aquela glicose vai ser utilizada para manter o corpo funcionando. Agora, quando você come, você tem uma ingesta calórica muito elevada, toda a glicose que não é utilizada, ela vai ser armazenada, né? O corpo não libera glicose assim tão fácil. Então, aquela glicose que não é necessária para produzir energia, ela vai ser retirada do sangue e vai ser armazenada nos tecidos de armazenamento, músculo esquelético, tecido adiposo e fígado. Primeiramente, lógico, essa glicose vai ser convertida em glicogênio, né? Se o fígado e o músculo, depois dessa ação da insulina, já tiver cheio de glicogênio, e mesmo assim a glicemia estiver elevada, o que é que vai acontecer? Esse excesso de glicose, que não vai ser mais convertido em glicogênio, ela vai começar a ser transformada em gordura, tá? Então, percebam e entendam que todo o excesso de glicose primeiro vai ser convertido em glicogênio. Fígado e músculo já estão cheios de glicogênio, então o restante, o excedente, vai ser convertido em gordura. Tá? Quando os níveis de glicose começam a cair no sangue, isso acontece principalmente no jejum, entre as refeições, o processo contrário começa a acontecer. Os depósitos de glicogênio vão ser quebrados para produzir glicose novamente. E essa glicose vai manter os níveis de glicemia normais entre as refeições. Tá? Então, entre uma refeição e outra, quem vai manter essa glicemia constante é o balanço entre insulina e glucagon. A insulina reduz a glicemia, o glucagon aumenta. O músculo esquelético, ele tem uma pouca reserva de glicogênio. E ele também precisa de uma enzima para quebrar essa glicose, né? Chamada de glicose 6-fosfatase. O fígado, além de quebrar as moléculas de glicogênio, o fígado também pode produzir glicose a partir de outras substâncias que não é carboidrato, né, que a gente chama de gliconeogênese. Então, o fígado, ele pode converter aminoácidos, glicerol, ácido lático em glicose. Esse processo é chamado de gliconeogênese. E essa glicose também pode ser liberada diretamente na circulação ou armazenada na forma de glicogênio. Então, por exemplo, o indivíduo, né, obeso, quando ele começa a fazer regime, a primeira coisa que o corpo dele vai fazer é consumir as reservas de gordura. Perdão, primeiro ele consome as reservas de glicogênio para manter a glicemia. Depois ele começa a
consumir as reservas de... E por último, né, quando as reservas de lipídios estiverem muito baixas, eles começam a metabolizar músculo esquelético. As proteínas do músculo esquelético vão ser convertidas em aminoácidos e depois transformadas em glicose. É o que acontece, por exemplo, em pessoas que estão em estado de inanição por muito tempo. Pessoas que passam fome. Crianças africanas, por exemplo. Aquelas crianças estão tão desnutridas que elas não têm mais, praticamente não têm tecido adiposo. E praticamente não tem mais nem músculo, porque o músculo está sendo utilizado, já que não tem mais tecido adiposo, ele começa a ser utilizado para produzir energia. Então, o músculo esquelético ele vai definhando, né, sendo degradado, produzindo aminoácidos, e esse aminoácido ele vai ser utilizado pelo fígado para produzir glicose, para manter a pessoa viva. É o que acontece também com diabéticos descompensados. O diabético, geralmente, ele tem um sobrepeso e ele começa a perder peso muito rápido. Primeiro, ele perde uma massa gorda. Por quê? O diabético ele não consegue metabolizar a glicose. Então, o nosso corpo ele tem 3 fontes de energia principais: glicose, lipídio e proteína. Glicose ele tem dificuldade de metabolizar por causa da dificuldade de sintetizar insulina. Então, ele parte para o plano B, que é metabolizar lipídio. E essa metabolização de lipídio tem um inconveniente, ela produz muito corpos cetônicos, que pode gerar uma acidose metabólica. E depois, essa massa gorda se esvaindo, ele começa a metabolizar massa magra. Por isso que diabéticos descompensados, eles perdem muito peso, inclusive perdem músculo, decorrente dessa utilização de proteínas do corpo. Então, as células, elas quebram a glicose em 3 etapas. A primeira etapa é chamada de glicólise, onde uma molécula de glicose vai ser transformada em 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. Esse piruvato ele vai, então, ser descarboxilado, anexado com a acetilcoenzima A, e vai ser introduzido na mitocôndria. Lá na mitocôndria, ele vai sofrer esse piruvato, esse acetil, vai sofrer duas etapas de metabolização. O ciclo do ácido cítrico, que acontece na matriz mitocondrial, e a respiração, ou cadeia fosforilativa, ou cadeia respiratória, que acontece nas cristas mitocondriais. E como produto, né, essa reação produz a adenosina trifosfato, famoso ATP. A adenosina trifosfato nada mais é do que um nucleotídeo, né, de adenina e ribose, né? É uma base nitrogenada do RNA, mais o açúcar do RNA e mais 3 radicais fosfatos ligados na sua cauda. Essas reações químicas que ligam um fosfato a outro são reações muito fortes. E para serem produzidas, elas absorvem muita energia. E para serem quebradas, elas liberam também muita energia. Então, o ATP, que é a molécula energética, para ela ser quebrada em ADP, ela libera muita energia. E o ADP, para ser transformado em ATP, ele absorve muita energia. Por isso que essas moléculas são fontes de energia. Porque elas funcionam como uma espécie de uma bateria, né? A bateria do celular. Ela passa a noite todinha absorvendo energia da corrente elétrica da casa e o dia todinho ela passa cedendo essa energia para o funcionamento do equipamento. Então, essa capacidade de armazenar energia em forma de ligação química que faz com que o ATP seja uma molécula energética. Em termos comparativos, nós comparando aí em gramas a capacidade dessas moléculas energéticas de produzir energia, nós percebemos que a proteína é uma das moléculas que tem, comparado das 3, é a que tem menos capacidade de produzir energia. 1 grama de proteína produz 1000 calorias.
1 grama de carboidrato produz 4.000 calorias. E 1 grama de lipídio produz 9.000 calorias. Ou seja, 1 grama de lipídio é mais calórico do que 2 gramas de carboidrato. O dobro de açúcar. E 1 grama de lipídio é tão calórico quanto 9 gramas de proteína. Então, o uso de gordura pelo corpo para obtenção de energia é tão importante quanto o carboidrato. Daí vem a pergunta, professor, por que o corpo, então, ele prefere utilizar primeiro carboidrato? Porque é mais fácil. O corpo, ele gasta menos energia para consumir carboidrato. O lipídio também é mais energético, mas ele é mais difícil de metabolizar. Então, o nosso corpo, ele, né, como todos nós, preferimos a via mais fácil. Né? Ninguém quer dificuldade. Então, muitos dos carboidratos consumidos na dieta, eles são convertidos em gordura para armazenamento em tecido adiposo. Então, por exemplo, se você consome 3.000 quilocalorias por dia, e o teu corpo precisa só de 2.000 quilocalorias para funcionar, aquelas 1.000 quilocalorias excedente, elas vão se transformar em glicogênio, né? E o restante em gordura. O triglicerídeo, ele é constituído por 3 ácidos graxos ligados à molécula de glicerol. Por isso o nome triglicerídeo. E esses ácidos graxos, né? Eles são utilizados como fonte de energia. E são produzidos a partir das enzimas lipase, né? Que vão clivar esses triglicerídeos lá no intestino, liberando os ácidos graxos. Então, como exemplo de lipídios, nós temos as lipoproteínas, né? O HDL e o LDL, né? O conhecido como bom colesterol e o LDL conhecido como mau colesterol. Tem até um macetezinho para lembrar quem é o bom e quem é o mau. HDL, né, que significa lipoproteína de alta densidade em inglês, a gente chama de hoje Deus livra, né, que significa que essa molécula é boa. E o LDL, que significa lipoproteína de baixa densidade, que é o mau colesterol, a gente chama de logo Deus leva. Significa que essa proteína, essa lipoproteína, é o colesterol ruim. Nós temos como exemplo de lipídios o colesterol. Então, o colesterol, né, apesar de ser uma molécula que é muito discriminada, né? Porque todo mundo acha que o colesterol é uma molécula ruim. Na verdade, o colesterol em excesso é ruim, tá? Porque o colesterol ele é produzido a partir das gorduras, dos triglicerídeos, dos ácidos graxos, e ele vai servir de matéria-prima para produzir os hormônios esteroidais, como os hormônios sexuais, né? Progesterona, testosterona, estrógeno, aldosterona, cortisol. Esses hormônios todos são derivados do colesterol, como a gente viu na aula passada. Então, qual a importância dos lipídios? São moléculas que são compostas por carbono, hidrogênio e oxigênio. Alguns têm fosfato, né, fósforo, como os fosfolipídios de membrana. São moléculas insolúveis em água. O lipídio ele não se mistura com água, mas eles se misturam com solventes orgânicos, como álcool, benzeno, clorofórmio, éter. Eles são exemplos de lipídios, os glicerídeos, né? Que podem ser saturados, são aqueles que não têm ligações duplas. Os insaturados, que têm uma ligação dupla em uma das cadeias laterais.
E os poliinsaturados são aqueles que têm várias ligações duplas, mais de uma. Qual a diferença física entre uma e outra? Os triglicerídeos saturados eles se solidificam muito facilmente. Então, eles são apresentados como banhas, né? Aquela gordura sólida encontrada em alguns alimentos. Aquele óleo que você fritou carne e depois você guarda na tampa da geladeira, né? Dentro de um copo de extrato de tomate reutilizado, acho que ninguém faz isso, só eu que faço. Guardar resto de óleo de fritura num copo de azeitona ou de extrato de tomate na tampa da geladeira. Do lado da metade da cebola, do lado também da cola Super Bonder e da cabeça de alho, né? Então, esse óleo, percebam que esse óleo reutilizado, ele se solidifica em baixa temperatura. Isso é uma característica das gorduras saturadas. Elas se solidificam em baixa temperatura. Já as gorduras insaturadas, elas ficam em estado líquido, mesmo em baixa temperatura. Exemplo, o azeite de oliva. Guarde o azeite de oliva do lado na tampa da geladeira. Ele vai permanecer líquido, mesmo em baixa temperatura. Mas por que o insaturado é bom e o saturado é ruim? Imagine esses dois óleos na circulação dentro dos vasos sanguíneos. Quem que pode entupir os vasos sanguíneos? Então, a gordura sólida ela é ruim porque ela aumenta a chance de formação de placa de ateroma, né? De entupimento dos vasos, das artérias e das veias. Outro tipo de lipídios são os fosfolipídios, que tem um radical fosfato e tem uma cauda hidrofóbica, que ela é um dos principais constituintes da membrana plasmática das células. Então, a gordura também é boa, porque ela é importante para produzir a membrana plasmática das células. E o nosso corpo ele é feito de células. Outro tipo de lipídio que é importante são os cerídeos, né, que são encontrados, por exemplo, na cutícula de alguns vegetais, no cerúmen encontrado, por exemplo, na orelha, que é uma barreira física, né, protetiva, né, que impermeabiliza, que protege, que é importante também. E existe também os esterídeos, são lipídios derivados do colesterol, né, como aí as lipoproteínas, que a gente falou aí de HDL e LDL, o bom colesterol e o mau colesterol, né? O HDL é o bom, tá aqui o anjinho, o HDL, que é hoje Deus livra. E o LDL, o mau colesterol, logo Deus leva. Essas moléculas, elas possuem colesterol na sua estrutura, e esse colesterol também é importante para sintetizar, né, hormônios sexuais, hormônios esteroidais, como testosterona, estrogênio, cortisol, aldosterona, todos eles são derivados do colesterol. Induzir o aparecimento de obstruções dos vasos sanguíneos. E existe também os carotenoides, são lipídios que dão a coloração de alguns alimentos que vão de cores do amarelo, passando pelo laranja até o vermelho. Muito, muito presente em vegetais. E esses beta-carotenos são importantes porque eles vão ser substrato, matéria-prima para o corpo produzir a vitamina A, que é importante para a visão. Então, todos os vegetais, todos os alimentos que você consome que são ricos em pigmentos vermelhos, laranja, o amarelo, são ricos em carotenoide. Por exemplo, urucum, açafrão, melancia, tomate, beterraba, abóbora.
todos esses alimentos que têm naturalmente essa pigmentação de vermelho, laranja ou amarelo, a cenoura também é muito rica em beta-caroteno, elas são ricas nessas substâncias que são precursoras da vitamina A, importante para a visão e para a pele e para os cabelos também. Então, quando você ingere alimentos ricos em gordura, essa gordura chega ao intestino e, ao passar pelo intestino delgado, ela vai sofrer a ação dos sais biliares, da bile, que tem a capacidade de misturar essa gordura com água. Os sais biliares funcionam como uma espécie de sabão orgânico. Né? O que é que o sabão faz? Ele proporciona a mistura da gordura com a água. Né? Você lava a louça engordurada com sabão. Né? Esse sabão remove a gordura, porque ele possibilita a mistura da água com a gordura. Se você não colocar sabão e jogar água num prato cheio de gordura, aquela gordura não vai ser removida. Tá? Então, essa vesícula biliar, essa bile, né? Que é aquela estrutura esverdeada, né, que amarga muitos alimentos quando se rompe dentro das vísceras, elas são responsáveis pela absorção de gordura. As enzimas produzidas pelo fígado ou pelo pâncreas, as lipases intestinais pancreáticas, elas degradam os triglicerídeos, né, transformando ele em ácidos graxos. Esses ácidos graxos são absorvidos, então, pela mucosa intestinal e são absorvidas pelos quilomicrons. São também lipoproteínas de alta densidade e elas conduzem através dos vasos linfáticos esses ácidos graxos até o fígado, né, o músculo e o tecido adiposo. Então, esses triglicerídeos eles são incorporados junto ao colesterol, formando os quilomicrons. Esses quilomicrons eles circulam através dos vasos sanguíneos e linfáticos até os tecidos. Lá nos tecidos, essa lipoproteína é ativada, né, e libera os ácidos graxos. Esses ácidos graxos, então, vão para os tecidos e vão ser utilizados como combustível para o funcionamento das células. Então, os lipídios eles têm funções diversas no corpo, como, por exemplo, o armazenamento. O tecido adiposo e os triglicerídeos eles funcionam como reserva energética. Existem também os lipídios de função estrutural, como o fosfolipídio, colesterol e as ceras, que revestem estruturas diversas, como a membrana plasmática. Existem lipídios também que têm função de pigmentação, como, por exemplo, os pigmentos da célula da retina produzida a partir da vitamina A. E existem alguns lipídios que são sinalizadores, como os hormônios esteroidais e as citocinas inflamatórias. A gente falou, quando a gente estava falando de inflamação, que as citocinas inflamatórias elas são derivadas do ácido araquidônico, que é um ácido. Então, a prostacyclina, né, é exemplo de um mediador inflamatório, né? Inibidor da agregação plaquetária, vasoconstritora. E também tem os derivados dos carotenos, como o que vai dar origem aos pigmentos, responsável pela percepção da luz nas células dos olhos, né? Através dos cones, no fundo da retina, existem dois tipos de células, os bastonetes e os cones. Os bastonetes, eles percebem estímulos em preto e branco, e os cones, eles percebem os estímulos em cores, né? Elas que dão a nossa percepção em cores para os objetos. Então, os lipídios que compõem o triglicerídeo, como a molécula de glicerol, ela pode ser utilizada também para produzir energia através da incorporação dela no ciclo de Krebs, para ser utilizada, ou pode ser utilizada na gliconeogênese para produzir glicose. Os ácidos graxos são transportados até o tecido, onde são utilizados para produzir energia.
E quase todas as células do corpo, com exceção do cérebro, do tecido nervoso e dos eritrócitos, eles podem converter gordura em glicose para a obtenção de energia. Então, grande parte da degradação dos ácidos graxos ocorre no fígado. O fígado que metaboliza essas moléculas energéticas. E o excesso de ácidos graxos, né, que são utilizados para obtenção de energia, que não são utilizados, eles vão ser armazenados no fígado. Então, o fígado ele utiliza apenas uma pequena quantidade de ácido graxo para a sua própria necessidade energética. O restante ele vai transformar em cetona e liberado no sangue, que pode, esse excesso de cetona pode gerar uma cetoacidose diabética, por exemplo. Eu acabei de falar. Em situações que favorecem a degradação de ácidos graxos, como o diabetes e o jejum, ocorre liberação de grandes quantidades de cetona na corrente sanguínea. Então, essa degradação de lipídio excessiva, ela libera muita cetona no corpo e promove uma halitose, um cheiro de cetona no diabético. Ou então a pessoa que está muito tempo sem comer acaba adquirindo uma halitose cetônica também, decorrente dessa degradação excessiva de lipídios, para manter a glicemia normal. Então, esses ácidos orgânicos, né, como as cetonas, elas causam cetoacidose, que quando estão presentes em quantidades excessivas, podem causar a morte. Né? Proteínas também podem ser metabolizadas. Apesar de elas serem muito importantes para a estruturação do corpo, para a ativação de genes, a ativação enzimática, como as enzimas, a ação contrátil, como, por exemplo, as moléculas de actina e miosina na musculatura esquelética. Na matriz óssea, né, a parte orgânica do osso, e também na forma de transporte, como a hemoglobina dos eritrócitos, elas também podem ser utilizadas para produzir energia. Então, as proteínas, elas são degradadas em aminoácidos, e esses aminoácidos, né, que são monômeros que podem ser utilizados para sintetizar proteínas, eles também podem ser utilizados para produzir energia. Então, o corpo ele não consegue armazenar aminoácido em grande quantidade, diferente da glicose e dos ácidos graxos. Então, o excesso de aminoácido ele é eliminado ou transformado em glicose no corpo. A maior parte dos aminoácidos é armazenada na forma de proteína, né? Produzindo proteínas no corpo. E o excesso de aminoácido, além das necessidades, é convertido em ácido graxo. Ele vai ser utilizado na síntese de lipídios, também produzindo cetona ou glicose, quando ele é armazenado, quando ele vai ser armazenado, então, como combustível metabólico. Quem faz essa conversão, principalmente, é o fígado, num mecanismo chamado de gliconeogênese. Então, como os ácidos graxos, às vezes, não podem ser convertidos em glicose, o organismo precisa degradar a proteína e utilizar os aminoácidos como forma de produzir glicose. O que acontece, por exemplo, em jejuns prolongados. Exemplificação do ciclo do ácido cítrico, também chamado de ciclo de Krebs, onde os diversos aminoácidos eles são convertidos em componentes do ciclo do ácido cítrico. Por exemplo, os aminoácidos isoleucina, leucina e triptofano, eles vão se transformar em acetil. E essa acetil vai ser incorporada no ciclo do ácido cítrico. Leucina, lisina, fenilalanina, triptofano, tirosina também vão ser convertidas em acetato acetil
e depois em acetil e vão ser incorporadas no ciclo do ácido cítrico. Aspartato e aspargina também vão entrar no ácido cítrico porque elas podem dar origem ao oxalacetato, que é um dos componentes do ácido cítrico. Arginina, glutamina, histidina e prolina vão dar origem ao glutamato, e esse glutamato, por sua vez, vai se transformar em alfa-cetoglutarato. Isoleucina, metionina e valina vão dar origem a succinil. Fenilalanina e tirosina dá origem ao fumarato. E aí, depois que a gente entendeu como que essas moléculas elas convertem em energia, agora nós vamos entender como que essa glicemia é controlada pelos hormônios. Então, o controle hormonal da glicose, em grande parte, é controlado pelo pâncreas endócrino. A gente sabe que o pâncreas ele é uma glândula mista, que ele produz hormônios, como insulina, glucagon, somatostatina e outros, mas o pâncreas também tem uma parte exócrina, secreções, né? Produz o suco pancreático, né? Através dos ácidos pancreáticos. Então, o pâncreas ele é composto de tecido, os ácidos e as ilhotas de Langerhans. Os ácidos secretam suco digestivo no duodeno, enquanto as ilhotas, que representam uma pequena parte do pâncreas, apenas 1 a 2% do total do pâncreas, elas secretam hormônio no sangue. Secretam hormônios produzidos por elas no sangue. Cada ilhota é constituída por células beta, que secretam insulina e amilina, células alfa, que secretam glutagon, e células delta, que secretam somatostatina. Qual a função de cada uma esses hormônios, principalmente os dois principais, na ação, na regulação dessas substâncias energéticas? Então, com relação à glicose, a insulina aumenta o transporte de glicose para o interior dos tecidos, tanto o músculo esquelético quanto o tecido adiposo. O glucagon não tem influência na absorção. Com relação à síntese de glicogênio, a insulina aumenta a síntese de glicogênio. O glucagon faz o inverso. Ele gera degradação do glicogênio. Com relação à gliconeogênese, que é a produção de glicose a partir de fontes diferentes de carboidrato, a insulina diminui a gliconeogênese. O glucagon aumenta. Então, percebam que insulina e glucagon têm funções antagônicas. Existe também uma célula chamada de célula PP, que é encontrada em pequena quantidade nas ilhotas e secreta um hormônio ainda de função incerta, denominado de polipeptídeo pancreático. Então, a glicose, os níveis de glicose no sangue, é influenciada por vários hormônios, que são produzidos no intestino, que aumentam a liberação de insulina após a ingestão de nutrientes, bem como hormônios contrarreguladores, que aumentam os níveis de insulina, de glicose, durante esse período de ingestão ilimitada, né? Durante o jejum. Então, aqui nós temos a representação de um pâncreas, com seus dutos pancreáticos. Aqui nós temos a representação dessas estruturas do pâncreas, como os ácidos pancreáticos que produzem secreção, suco gástrico, ou suco pancreático, perdão, e as ilhotas, né, que são compostas por células alfa, beta e delta, encontradas aqui, que produzem hormônios. Essas são irrigadas por sangue, por vasos sanguíneos, e o produto dessas células cai diretamente na corrente sanguínea. Então, a insulina. Vários hormônios, eles aumentam os níveis de glicose. A insulina é o único hormônio que reduz a glicose e vai exercer um efeito direto sobre a redução dos níveis sanguíneos de glicose. Tá? Então, a insulina ela tem a função de gerar hipoglicemia.
Como que essa insulina ela reduz os níveis de glicose? Através de 3 ações. Primeiro, ela vai fazer com que os tecidos absorvam mais glicose, tirando essa glicose do sangue e incorporando nas células teciduais. Tá? E aí, Ellen, é essa a parte aqui, ó, que é potencializada pela metformina. Então, a metformina, ela potencializa esse efeito da insulina, de promover a captação de glicose pelos tecidos periféricos. Então, aumenta a absorção de glicose pelos músculos, pelo fígado, pelo tecido adiposo e tira essa glicose da corrente sanguínea. Outra coisa que a insulina faz é impedir a degradação de lipídio e do glicogênio. Então, aquilo que está armazenado, continua armazenado. A insulina ela promove armazenamento de energia. Tanto glicose quanto os lipídios e glicogênio permanecem lá. E ela também inibe a gliconeogênese, né? Inibe a transformação de aminoácidos, cetona, ácido lático, em glicose. Ela também promove a transformação de glicose em gordura. E é justamente por conta disso que diabéticos que tomam insulina, eles acabam aumentando um pouquinho de peso, porque ela promove o aumento do tecido adiposo. Ela também facilita a síntese de triglicerídeos a partir da glicose em células adiposas. Inibe também a degradação de triglicerídeos armazenados. Ela também inibe a degradação de proteína e aumenta a síntese de proteína. Então, ela aumenta tanto a síntese de massa gorda quanto a síntese de massa magra. Na presença de glicose e insulina em quantidades suficientes, o indivíduo tem uma quebra mínima de proteínas, né? Porque esse organismo não vai fazer gliconeogênese. Crianças e adolescentes, a insulina também é necessária para o crescimento. Isso é evidenciado, por exemplo, com crianças diabéticas. Crianças diabéticas, né, com diabetes tipo 1, elas têm um retardo no crescimento. Por quê? Para crescer, a criança precisa de energia. E essa energia ela é produzida através da metabolização da glicose. E quem promove, quem auxilia na metabolização da glicose é a insulina. Então, indivíduos diabéticos, eles têm glicemia elevada e essa glicose tem dificuldade de ser convertida em energia. A insulina, ela é uma proteína produzida pelo pâncreas e ela é inicialmente produzida na forma inativa, chamada de proinsulina. Essa proinsulina ela vai ser ativada quando essas cadeias forem quebradas, né? Essa insulina ativa ela é composta por duas cadeias, cadeia alfa e cadeia beta. E a cadeia alfa é conectada com a cadeia beta através de uma substância chamada de peptídeo de conexão. Então, na conversão da proinsulina, que é a insulina inativada, em insulina, que é a forma ativa, a célula beta cliva a proinsulina, dando origem às duas substâncias, o peptídeo C, o peptídeo de conexão, e a insulina ativa. Só que nós temos a representação da molécula de insulina. Essa estrutura de cor vermelha, não sei se dá para ver aí, essa estrutura de cor azul e essa estrutura de cor verde. Parece um caracol, né? Essa sequência de aminoácidos aqui é da cadeia beta. Ó, fenilalanina, valina, aspargina, glicina, histidina, leucina, cisteína, glicina, serina, histidina, leucina, valina, glutamina, alanina, leucina, tirosina, leucina, e aí vai. Até aqui. Até onde tem essa local de quebra.
Essa estrutura verde é peptídeo de conexão, e a estrutura azul é a cadeia alfa. Também tem uma sequência aqui de aminoácidos. E tem as pontes de pontes de tiol, né? As pontes de enxofre, que liga aminoácidos cisteínas entre si. Então, de uma cisteína para outra, pode se formar uma ponte de sulfeto. Tá? Entre uma cisteína e outra, formando ponte de sulfeto, cisteína e outra, formando ponte de sulfeto. Então, essa molécula inteira aqui é a proinsulina. Para ela ser convertida em insulina ativa, ela precisa perder essa parte verde aqui, chamada de peptídeo de conexão, que é a sequência de aminoácidos que liga a cadeia beta com a cadeia alfa. Então, o peptídeo C, ele não tem função fisiológica, mas ele é doseado para saber quanto de insulina o nosso corpo produz. Por exemplo, para cada molécula de insulina produzida, eu tenho uma molécula de peptídeo C. E aí, para eu saber quanto de insulina o meu corpo produziu, basta eu dosear o peptídeo C. Professor, então por que não doseia direto logo a insulina? E se esse indivíduo for insulina dependente? A quantidade de insulina que tem no corpo dele não é totalmente produzida pelo pâncreas dele. Então, como é que eu faço para saber quanto de insulina que o corpo dele produziu? Se eu dosear a insulina, eu vou quantificar tanto a insulina que o corpo dele produziu, quanto a insulina que ele tomou, né, via subcutânea. Então, para eu ter uma noção de quanto que o pâncreas dele produz, eu vou dosear o peptídeo C, porque ele que vai me dar a noção de quanto de insulina que o pâncreas dele produz. Então, a liberação de insulina pelas células beta do pâncreas é regulada pelos níveis de glicemia. Quando o indivíduo ele tem uma hiperglicemia, essa hiperglicemia estimula a célula beta a produzir e liberar insulina. Quando o indivíduo tem uma hipoglicemia, ela vai inibir a célula beta de liberar insulina. Então, a glicose, como que ela estimula a célula beta? Ela penetra a célula beta através de um transportador de glicose. Depois, ela vai estimular a liberação de insulina. Da seguinte forma. Ó, aqui esse quadradinho representa uma célula beta pancreática produtora de insulina. Então, quando o indivíduo ele tem uma hiperglicemia, o que acontece? Essa glicose, ela atravessa a membrana plasmática da célula beta, através de um transportador de glicose, de uma proteína transportadora de glicose chamada de GLUT2. Então, o GLUT2 ele é encontrado principalmente na célula beta. Essa glicose que entra na célula beta, ela vai ser convertida em energia, em ATP. E o ATP vai abrir os canais de cálcio, gerando um influxo de cálcio. Esse aumento de carga positiva no interior da célula beta promove a abertura de canal de cálcio. E esses canais de cálcio abertos, né, aumenta o influxo de cálcio, e esse aumento de cálcio intracelular promove a liberação dos grânulos de insulina que estão no interior da célula beta. Tá? Então, existem alguns medicamentos que abrem esses canais de cálcio, que estimula a liberação de glicose, mesmo quando essa glicemia não estimula mais. Exemplo de grupos de medicamentos que estimulam a liberação de insulina
são as sulfonilureias. Então, todos os medicamentos que se ligam que agem na célula beta pancreática e estimulam a liberação de insulina são chamadas de secretagogos. Dentre eles, o medicamento mais estudado, mais utilizado, com significado terapêutico melhor, é a glibenclamida. Então, o mecanismo de ação da glibenclamida é justamente esse. Ele se liga aos canais de potássio, abrem os canais de potássio, aumentam o influxo de cálcio e depois promove a liberação de insulina. E aí, nesse caso, a glibenclamida ela é utilizada só em diabetes tipo 2. Por quê? O diabetes tipo 2 são indivíduos que têm dificuldade de liberar a insulina. Eles têm célula beta. Eles têm dificuldade de liberar a insulina. Já o diabetes tipo 1, que é aquele indivíduo que teve uma doença autoimune, que as células beta foram produzidas, ele não vai tomar glibenclamida, por quê? Onde que a glibenclamida vai agir? As células beta dele foram destruídas. Então, por isso que a glibenclamida é utilizada principalmente no diabetes tipo 2, porque o alvo, né, terapêutico é a célula beta, que induz a liberação de insulina. Então, quando essa insulina ela cai na corrente sanguínea, quando ela é estimulada, né, a célula beta, ela aumenta os níveis de insulina, né, séricos, 3 a 5 minutos depois, após as refeições. E voltam aos níveis basais, aos níveis normais, 2 a 3 horas após a refeição. Então, as membranas celulares, como elas são apolares, elas são ricas em gordura, e a glicose é uma membrana, é uma molécula polar, essa glicose ela precisa de ajuda para entrar nas células. Quem que vai promover a entrada de glicose nas células? O transportador de glicose, chamado de GLUT4. Então, essas proteínas que são responsáveis pelo transporte de glicose para o interior das células são chamadas de GLUT. O GLUT4 é encontrado em quase todas as células, no músculo esquelético, no tecido adiposo. E é justamente esse GLUT4 que é influenciado pela insulina. Então, o GLUT4 ele é encontrado no citoplasma da célula. E ele só migra para a superfície quando a célula é estimulada pela insulina. O GLUT2 ele é encontrado na célula beta, que ele só transporta glicose em hiperglicemia. Por isso que a célula beta só libera insulina quando o indivíduo tem hiperglicemia. Porque essa glicose vai passar pelo GLUT2 da célula beta, vai se transformar em ATP, vai abrir canal de potássio, depois abre canal de cálcio, esse aumento de cálcio interno estimula a liberação de glicose. E o GLUT1, ele está presente em todos os tecidos, principalmente no tecido nervoso, porque o cérebro ele tem que absorver glicose, independente da glicose estar baixa no sangue, está normal, está elevada, o GLUT1 ele tem que continuar absorvendo glicose para manter o funcionamento do cérebro ativo. Deixa eu tirar isso aqui. Então, ó, aqui nós temos um receptor de insulina, encontrada, por exemplo, no músculo esquelético. Quando a insulina se liga ao receptor de insulina, isso vai
estimular uma série de reações químicas que vão aumentar a síntese de lipídio, síntese de proteína, crescimento e expressão de genes. E também ela vai estimular a migração do GLUT4 para a superfície. E aí a insulina se liga ao receptor, migra o GLUT4 para a superfície e a glicose consegue ser internalizada nos músculos e também no tecido adiposo. Já o glucagon, que é outro hormônio que regula os níveis de glicose, ela também é uma proteína que tem função hormonal, é produzida pela célula alfa pancreática e ela mantém a glicose normal em períodos de jejum, entre uma refeição e outra. A insulina ela baixa a glicose logo após a refeição e o glucagon mantém a glicose normal entre uma refeição e outra. Então, ao contrário da insulina, o glucagon ele produz o aumento do nível de glicose no sangue, aumento da glicemia. O efeito mais significativo do glucagon é a capacidade de ativar a glicogenólise, a quebra do glicogênio, da molécula de reserva. Ela quebra o glicogênio no fígado e no músculo, liberando glicose no sangue. Essa glicose no sangue vai aumentar a glicemia. E isso acontece minutos após a ação do glucagon. O glucagon também ele aumenta o transporte de aminoácido para o fígado. Para quê? Para que esse fígado faça a gliconeogênese, a transformação de aminoácidos em glicose. E aí esses aminoácidos transformados em glicose também aumentam a glicemia. Como o fígado e o músculo armazena pouco glicogênio, a gliconeogênese também é importante para manter os níveis de glicose ao longo do tempo, principalmente quando o indivíduo tem um período de jejum elevado, durante o sono, por exemplo. Pessoas normais, né, têm um sono aí de 8 horas, né, mas tem pessoas que dormem 10, 12 horas por dia e acabam tendo um jejum prolongado todo dia. E aí, essa conversão de aminoácidos em glicose é importante para manter a glicemia do indivíduo normal e ele não ter um coma, por exemplo, hipoglicêmico durante o sono. Então, quando presente em altas concentrações, esse glucagon ele também vai ativar a lipase em células adiposas, quebrando gordura, tornando os ácidos graxos também como fonte para a produção de energia. Em concentrações muito altas, o glucagon pode aumentar a força de contração do coração, aumentar o fluxo sanguíneo para os tecidos, incluindo os rins, e intensificar a secreção de bile, além de inibir a secreção de ácido gástrico. Então, ele pode aumentar a pressão arterial, por exemplo. E a secreção do glucagon, ela é regulada pela glicose sanguínea. Quando o indivíduo está com hipoglicemia, a diminuição da concentração de glicose para níveis hipoglicêmicos provoca o aumento imediato da secreção de glucagon. Então, essa hipoglicemia estimula a célula alfa a liberar glucagon. Além de aminoácidos também. O excesso de aminoácidos no sangue também estimula a secreção de glucagon. Então, o glucagon ele vai aumentar a conversão desses aminoácidos em glicose, para manter os níveis de glicose do corpo também. Os níveis de glucagon, eles aumentam durante o exercício vigoroso, como meio de impedir uma hipoglicemia severa. Então, o indivíduo está
praticando atividade física na academia, e aí, durante essa atividade física, ele vai consumir muita glicose para manter o corpo funcionando. A contração do músculo e tudo mais, a respiração. Então, esse glucagon ele vai aumentar muito no corpo durante a atividade física para manter a glicemia normal e impedir que ele desmaie e entre em coma hipoglicêmico. Existem outros hormônios que também regulam os níveis de glicose, como a amilina, que é produzida também pela célula beta. Essa amilina, ela aumenta a resposta a estímulos nutricionais. E ela é produzida e ela vai inibir o esvaziamento gástrico, né? Ela vai manter o estômago cheio. E também inibe a secreção de glucagon. A somatostatina é outro hormônio produzido pelo pâncreas que atua nas ilhotas, inibindo a liberação tanto de insulina quanto de glucagon. Então, ele inibe os dois. E também diminui a atividade gastrointestinal após a ingestão do alimento. Outros hormônios, como as catecolaminas, o hormônio do crescimento, os glicocorticoides, juntamente com o glucagon, são chamados de hormônios contrarreguladores, pois eles aumentam os níveis de insulina durante o período de jejum. O exercício físico e outras situações limitam o uso de glicose e consomem reserva. Então, por exemplo, hormônio do crescimento, né? Ele é inibidor da insulina e ele pode gerar uma hiperglicemia em indivíduos que têm aumento de hormônio do crescimento, ou até usam o hormônio do crescimento como anabolizante, né? Esse hormônio do crescimento, eu já até falei nas aulas anteriores, esse hormônio do crescimento, ele aumenta a massa muscular, reduz a massa gorda, mas em contrapartida, ele aumenta a glicemia. Os glicocorticoides também aumentam a glicemia, porque eles ativam a gliconeogênese. O uso de corticoides, como prednisona, prednisolona, betametasona, esses glicocorticoides, né, esses anti-inflamatórios esteroidais, eles também estimulam, né, porque eles mimetizam o cortisol, eles estimulam a quebra do glicogênio e aumentam a glicemia. Por isso, os pacientes que usam glicocorticoides, eles podem ter uma glicemia alterada. Diabéticos devem evitar o uso de glicocorticoides, usarem apenas se forem por recomendação médica. E o uso crônico de glicocorticoides pode induzir o diabetes também. E as catecolaminas, como a adrenalina, também aumenta a glicemia. Então, quando o indivíduo ele entra no estado de estresse e gera a liberação de adrenalina em grande quantidade, essa adrenalina também gera a quebra do glicogênio. A glicemia aumenta para manter o estado de alerta do organismo, né, o mecanismo de fuga ou lute. Então, essa glicemia aumentada promove, né, uma produção rápida de energia para que a musculatura seja utilizada, a respiração também, e o indivíduo possa lutar ou fugir de uma situação de estresse. Por isso que diabéticos, quando eles estão em níveis de estresse elevado, eles acabam tendo descompensação no controle da glicemia, né? Porque essa adrenalina, ela estimula a glicogenólise, aumentando a glicemia do paciente. Existem também as incretinas, que são hormônios produzidos pelo intestino. Elas aumentam a liberação de insulina depois de uma carga oral de nutrientes. E isso sugere que fatores derivados do intestino podem estimular a secreção de insulina.
depois de uma refeição, principalmente rica em carboidratos. Existem dois hormônios que respondem a cerca de 90% dos efeitos das incretinas, que é o IGLP-1, né, que é chamado de hormônio insulinossímile, né, que é liberado pelas células L da porção distal do intestino delgado, e o peptídeo insulinotrópico, dependente de glicose, que é liberado pelas células K do intestino superior. Então, esses dois hormônios, eles compõem, né, a classe de hormônios chamados de incretinas, que aumentam a liberação de insulina, né, quando o indivíduo ele tem uma ingestão rica em carboidratos. Inclusive, medicamentos insulinossímile estão sendo utilizados para aumentar a liberação de insulina pela célula beta em diabetes tipo 2. Né? São novas classes de antidiabéticos. Como a gente falou, a epinefrina ou adrenalina, que é uma catecolamina, ela ajuda a manter os níveis de glicemia durante os períodos de estresse. Né? Como eu falei para vocês, diabéticos devem evitar situações de estresse porque aumenta os níveis de glicose do sangue. Descompensam ainda mais a glicemia. Então, essa adrenalina, ela provoca a glicogenólise do fígado, causando a liberação de grandes quantidades de glicose no sangue. E ela também inibe a liberação de insulina pelas células beta e diminui a entrada de glicose para as células musculares, ou seja, impede a captação de glicose pelos tecidos periféricos. Ao mesmo tempo, essa adrenalina inibe a degradação de reservas musculares de glicogênio. Ela exerce também um efeito lipolítico, né? Degrada lipídios para também produzir energia, aumentando assim a mobilização de ácidos graxos para a fonte de energia, né? Tudo para manter o estado de alerta do mecanismo de fuga-lute. Como a gente falou na aula passada, na aula atrasada, o hormônio do crescimento também ajuda, né, auxilia no mecanismo de regulação da glicose. Ele aumenta a síntese de proteína, né? Por isso que ele é um hormônio anabolizante, ele aumenta a produção de proteína, que faz parte do anabolismo celular. Mobiliza ácidos graxos do tecido e antagoniza os efeitos da insulina. Então, ele vai promover a queima de lipídios, promover a síntese de proteína, a queima de lipídio e gerar uma hiperglicemia. Ele diminui a captação e uso da glicose pelas células, aumentando assim o nível de glicose no sangue, né? Então, o hormônio do crescimento, ele é um hormônio hiperglicêmico. Ele aumenta a síntese de proteína e aumenta a massa muscular, reduz a massa gorda, porque ele promove a quebra de lipídios, antagoniza o efeito da insulina e aumenta o nível de glicose no sangue. Esse nível aumentado de glicemia estimula a secreção adicional de insulina pela célula beta. Então, ele vai gerar tanto uma hiperglicemia como uma hiperinsulinemia, um aumento de insulina no sangue. A secreção do hormônio do crescimento também é inibida pela insulina e por níveis aumentados de glicemia. Então, gera um feedback negativo nas células somatotróficas da hipófise, né? As células produtoras de somatotrofina, que também o nome do hormônio do crescimento. Então, somatotrofina e hormônio do crescimento é a mesma coisa. Durante o período de jejum, ocorre um declínio dos níveis de glicemia e de insulina, e os níveis de hormônio do crescimento vão aumentar durante o período de jejum. Exercício, como correr, andar de bicicleta, condições de estresse, né, como anestesia, febre, traumatismo, aumentam os níveis de hormônio do crescimento.
O excesso de liberação de hormônio do crescimento pode levar à intolerância à glicose e ao desenvolvimento de diabetes mellitus, né? Como eu falei, indivíduos que usam hormônio do crescimento como anabolizante de forma, né, contraindicada, ele pode desenvolver o diabetes futuramente. E em indivíduos que já apresentam diabetes, a elevação do hormônio do crescimento pode produzir um espectro de anormalidades metabólicas, né, que pode piorar o quadro de insulina. Então, o diabetes, eu vou falar de glicocorticoides, mas eu já falei para vocês que os glicocorticoides também regulam os níveis de insulina, ou de glicose, né? Como a gente falou, até o uso de glicocorticoides sintéticos, como o prednisona e prednisolona, aumenta os níveis de glicemia. Então, o diabetes, ele pode ser de 3 tipos, né? Diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune que destrói as células beta pancreáticas. Diabetes tipo 2, que é uma hipofunção do pâncreas, produz pouca insulina, mas produz. E o diabetes gestacional, também chamado diabetes tipo 3, acontece em mulheres grávidas, em algumas mulheres grávidas, em que elas não conseguem aí, regular os níveis de glicose. Quais são os sintomas mais comuns do diabetes? Poliúria, que é a emissão excessiva de urina, a pessoa urina bastante. É um sintoma muito característico, a poliúria. Polifagia, que é o aumento do apetite, né? A pessoa diabética tem muita fome, né? É uma fome fisiológica. Por quê? Porque as células não estão com glicose, né? Conseguindo absorver glicose. Então, essas células ficam com déficit energético. Isso acaba repercutindo no aumento da fome. E também polidipsia. O diabético tem muita sede. Por que o diabético tem sede? Porque o sangue fica mais viscoso, devido ao excesso de glicose no sangue do paciente. Esse sangue mais viscoso, ele acaba estimulando, né, na verdade, ele acaba estimulando a sensação de sede lá no hipotálamo. O indivíduo vai beber bem mais, né? E essa sede é uma forma de diluir o sangue, né? Uma condição em que o organismo promove para diluir, reduzir essa viscosidade do sangue. Então, você ingere mais água e, consequentemente, o indivíduo ele urina mais. E outro sintoma é a perda rápida de peso, decorrente da degradação do tecido adiposo, porque o corpo não consegue metabolizar a glicose, devido a essa baixa produção de insulina. Então, ele vai começar a metabolizar lipídios, né, que é a segunda opção. E também proteína. Então, ele vai ter perda de peso devido a consumo de massa gorda e consumo de massa magra. Como que se previne o diabetes? Tipo 2, né? Alimentação saudável, né? Evitar alimentos ricos em açúcares e carboidratos e praticar atividade física são condutas muito importantes para evitar esse tipo de condição. Então, o diabetes tipo 1, como a gente falou, o indivíduo tem sede em excesso, urina frequente, fraqueza e cansaço, perda de peso sem razão e é mais comum em crianças e adolescentes. O diabetes tipo 2 pode causar visão turva, né, devido ao acúmulo de glicose no cristalino, gera turvação do cristalino e pode causar cegueira. Fome exagerada, formigamento nos pés, porque essa glicemia elevada, ela gera uma dificuldade de circulação do sangue nos pequenos vasos sanguíneos. E isso gera uma alteração nos nervos, né? O paciente ele fica com dormências nos membros, né, nas extremidades dos membros, principalmente nos pés, devido a essa má circulação. Então, ele começa com essa glicemia elevada, ele começa a ter alterações
nervosas, né? Ele começa a ter perda da sensibilidade dos membros. E também ele vai ter infecções urinárias mais frequentes. Não só urinárias, mas infecções de um modo geral. Porque, como a gente já falou, o mecanismo de infecção, né? O combate a infecções, ela mobiliza células de defesa. Essas células de defesa, para funcionarem, elas consomem glicose. E também, diabetes tem uma má cicatrização. Como a gente falou também nas aulas passadas, o processo de cicatrização demanda grande consumo de energia. E o diabético tem dificuldade de produzir energia a partir da glicose. Então, ele vai ter uma má cicatrização, principalmente em indivíduos que têm uma glicemia descompensada. Sintoma do diabetes gestacional, né? Além dos sintomas clássicos como poliúria, perda de peso, né? Polidipsia, polifagia, a mulher também vai ter falta de energia, né? Aumento do apetite, aumento das frequências de infecções urinárias, cansaço excessivo e até visão turva. São sintomas de diabetes gestacional. O pré-diabético é uma condição, né, que pode evoluir para o diabetes. É uma condição em que o indivíduo ele está próximo de desenvolver o diabetes, né, como eu falei que o diabetes tipo 2 é uma condição causada, né, devido a maus hábitos. Mas essa condição ela pode ser reversível, né? A pessoa, quando começa a ter resistência periférica à insulina, ou seja, os tecidos têm dificuldade de absorver glicose, e aí começa a ter um descontrole na glicemia, elas precisam de mais hormônio para quebrar glicose. Então, ela vai sobrecarregar o pâncreas. Indivíduos que têm resistência à insulina, elas vão começar a sobrecarregar o pâncreas. O pâncreas vai ter que trabalhar bem mais para que o corpo consiga controlar esses níveis de glicose. Nessa fase de pré-diabetes, o indivíduo ele já pode ter um acúmulo de gordura nas artérias, né? Doenças coronárias. Ele pode também ter doenças cardíacas e até alguns tipos de câncer e também alterações no aprendizado, na cognição, como o Alzheimer. E estima-se que 12% da população brasileira já tenha pré-diabetes. Como que o indivíduo ele pode evitar? Né? Como esse pré-diabetes ele é reversível, como que ele pode reverter? Segundo estudos, indivíduos pré-diabéticos eles se tornam diabéticos em até 10 anos se não se cuidarem. E como reverter essa condição? Basta, né, alguns estudos mostram que o indivíduo reduzir 5 a 7% do peso corporal dele já é o suficiente para ter uma boa taxa de reversibilidade. E o que o diabetes pode causar no paciente? Alterações nos rins, porque esse sangue mais viscoso, mais hiperosmolar, ele tem dificuldade de ser filtrado e sobrecarrega os rins. E o indivíduo diabético, ele tem comprometimento renal com o tempo. Ele também vai ter problemas de ereção, isso é uma queixa muito comum nos diabéticos do sexo masculino. Pode causar amputações devido à má circulação, né? O famoso pé diabético, que aconteceu com meu pai. Professor. Oi. Professor, o doador de sangue. O que é que tem? Ele pode antecipar uma pré-diabetes? Não. Tu tá dizendo se o doador de sangue ele pode ter uma chance maior de evoluir para o diabetes? Não. De forma alguma. Não. Tranquilo. Certo? Então o indivíduo ele também pode ter casos de cegueira, né? Porque essa glicemia elevada, ela começa a acumular-se no cristalino e gerar o que a gente chama de opacificação do cristalino. Como evitar, né, o diabetes? A alimentação saudável,
atividade física frequente e sempre monitorar a glicose. Essas 3 condutas são muito importantes para evitar o diabetes, né? Tá sempre ali monitorando os níveis de glicose, principalmente a partir dos 45 anos. Ter uma alimentação saudável, né? E não muito calórica, ricas em vegetais, em frutas, em legumes, não tão calóricos, e fazer atividade física diária de pelo menos 30 minutos. Os níveis de glicose, né? Abaixo de 70 miligramas por decilitro é considerado hipoglicemia. O normal é de 70 a 99. Indivíduos pré-diabéticos estão aí com níveis glicêmicos em jejum de 100 a 125. Indivíduos que têm o nível glicêmico acima de 126 em 2 testes consecutivos dois testes alternados, pode já ser considerado diabético. O cara fez uma glicemia hoje, deu acima de 126. Depois de amanhã ele faz de novo, deu acima de 126, já é considerado diabético. Ou se ele fizer uma e já der acima de 200. Então, uma glicemia em jejum de 12 horas e dá acima de 200, já é considerado diabético. Ou, quando ele faz, e dá acima de 126, 2 exames consecutivos, dando acima de 126, já é considerado diabético também. Então, o termo diabetes mellitus, né, a palavra mellitus, diabetes significa passar através de, e mellitus significa doce como mel. Isso faz uma alusão, né, à urina doce que o indivíduo libera, né, a glicosúria causada em diabetes mellitus. Isso acontece porque os rins ele tem uma capacidade limitada de recaptação de glicose. Quando a glicemia do paciente está até 140, essa glicose que é filtrada pelos rins, ela vai ser totalmente reabsorvida. Mas se tiver muita glicose no sangue, quando o nível de glicemia está acima de 140, os rins não conseguem reabsorver totalmente a glicose, e parte dessa glicose começa a ser perdida pela urina. Então, indivíduos com a glicemia muito descompensada, eles começam a perder glicose pela urina. É o que acontece com os diabéticos da diabetes mellitus. Glicemia acima do limiar renal da glicose, que é 140 ou 160, depende muito do indivíduo. Ele começa a ter glicosúria, ele começa a perder glicose pela urina. Essa doença ela é muito antiga e é descrita, né? Ela é conhecida pela ciência há muito tempo. As primeiras descrições de diabetes remontam ao século I depois de Cristo. Ou seja, os primeiros médicos que começaram a descrever a diabetes foram contemporâneos de Jesus Cristo. E eles descreveram como uma afecção crônica, caracterizada por sede intensa, urina volumosa e uma urina doce como mel, né, que é gerando essa perda de glicose pela urina. Mas só em 1922, 2 cientistas americanos, eles descobriram a insulina, né, como isolar essa insulina e utilizar no tratamento de indivíduos com diabetes. Até então, o diabetes era uma doença fatal, né, que não tinha tratamento. Depois do advento da insulina, os diabéticos começaram a ter um tratamento mais eficaz. Esse diabetes é um distúrbio do metabolismo, onde o indivíduo tem dificuldade de manter o metabolismo de glicose, proteínas e lipídios. Isso tudo decorrente da capacidade alterada de produzir insulina, de acordo com a sua necessidade. Esse diabetes pode consistir em
deficiência absoluta de insulina, ou seja, aquele paciente que não produz nada de insulina. Isso é muito comum no diabetes tipo 1, diabetes insulino dependente, diabetes juvenil. Ou ele pode ter um comprometimento da liberação de insulina pelas células beta, que acontece no diabetes tipo 2. O indivíduo ele pode ter diabetes também decorrente da alteração dos receptores de insulina nas células periféricas. Então, ele produz insulina, mas essa insulina não é reconhecida pelas células periféricas. E aí, essas células periféricas não conseguem absorver glicose oriunda do sangue. Outra condição é que essa insulina se liga ao receptor, mas ela não gera as reações químicas adequadas no interior da célula para gerar a migração do GLUT4 para a superfície e gerar a captação de glicose. E alguns também produzem insulina, mas eles produzem anticorpos que inativam essa insulina e geram a destruição dessa insulina antes dela exercer a sua função. O indivíduo com diabetes não controlado, ele é incapaz de transportar glicose para as células adiposas e musculares. Então, essa glicose, ela permanece no sangue, gerando uma hiperglicemia. Em consequência dessa incapacidade de mobilizar essa glicose para o interior das células periféricas, o paciente ele vai sofrer, as células do paciente vão sofrer inanição, fome. Elas não vão conseguir se alimentar de glicose. Em consequência disso, ela vai utilizar uma outra fonte de energia, que é a gordura. Vai começar a metabolizar gordura e proteína para produzir energia como forma alternativa. Então, o indivíduo com diabetes, ele pode ter esse diabetes mellitus ou por predisposição genética ou por fatores ambientais, como a obesidade. Então, a obesidade, ela promove resistência à insulina, onde o músculo e o tecido adiposo têm dificuldade de absorver a glicose do sangue. Condições genéticas, eles podem gerar uma alteração no pâncreas, impedindo a produção de insulina. E essa produção de insulina baixa reduz a absorção de glicose pelo pâncreas, gerando uma hiperglicemia. E também reduz a captação de glicose pelo músculo, também gerando uma hiperglicemia, e o paciente se desenvolve diabetes tipo 2. Então, aqui nós temos um quadro que explica a classificação etiológica do paciente, do diabetes, né, o que pode gerar o diabetes, né, tanto tipo 1 quanto tipo 2, quanto gestacional, e os critérios para o diagnóstico do diabetes, né? O indivíduo que tem sintomas de diabetes, como a concentração de glicemia acima de 200, ele já é considerado diabético. Ou então ele fez glicemia de jejum e deu acima de 126, ele se ele fizer 2 vezes e der acima de 126, ele é considerado diabético. Ou ele deu acima de 200 e também fez o teste oral de tolerância à glicose, que é um outro teste complementar para avaliar a resistência periférica à insulina, também pode gerar um diagnóstico de diabetes. Então, o paciente que tem resistência à insulina, ele vai ter uma dificuldade de captar glicose, tanto pelo tecido adiposo quanto pelo músculo. Ele vai ter uma produção hepática de glicose aumentada, e isso tudo vai gerar uma hiperglicemia. E também a secreção insuficiente de glicose pelo pâncreas, tudo isso contribuindo para a concretização de uma hiperglicemia persistente. Então, o paciente que é diabético, frequentemente ele pode ter outras comorbidades, como hipertensão arterial,
dislipidemias com triglicerídeo acima de 200, HDL abaixo de 35 e aquela famosa obesidade central, né? O abdômen bem distendido. Então, ele vai ter HDL baixo e triglicerídeo elevado, intolerância à glicose, obesidade abdominal, obesidade central, né? Localizado principalmente no abdômen. Acidente vascular cerebral com maior frequência e também doenças coronarianas com maior frequência, além de insuficiência vascular periférica, né? Má circulação dos vasos sanguíneos periféricos que podem gerar perda da sensibilidade, perda da dificuldade de cicatrização nos membros inferiores, formigamento e até perda do tato. Os exames que podem diagnosticar o diabetes, exame de urina, né, onde é evidenciada a glicosúria, eliminação de glicose pela urina, é muito comum em diabéticos. O exame de sangue, né, como glicemia de jejum, a glicemia plasmática casual, que é aquela a glicemia em que pode não o indivíduo estar em jejum. O teste oral de tolerância à glicose, que se faz 4 coletas de sangue, né, uma em jejum, aí o paciente ele vai ingerir uma solução de glicose. Depois, meia hora depois dessa ingestão, coleta de novo, 1 hora depois de novo e 2 horas depois de novo, para avaliar a curva de glicose frente a essa exposição de glicose do paciente, para saber se ele consegue reverter essa hiperglicemia rapidamente, né? Os pacientes que são diabéticos, eles têm dificuldade de reverter essa hiperglicemia causada por essa ingesta exagerada de glicose. Então, isso pode, através do comportamento da curva, a gente consegue determinar se o paciente tem diabetes ou não. E a hemoglobina glicosilada, ou hemoglobina glicada. Ela é mais utilizada para acompanhamento, monitoramento, mas ela pode ser utilizada também como diagnóstico. A hemoglobina, ela é uma proteína produzida pela hemácia e ela vai sofrer reações de ligação com a glicose. Essa reação de ligação, ela vai ser tão intensa quanto o nível de glicemia no dia em que essa hemácia ela é sintetizada. Então, o paciente que o exame de hemoglobina glicada, ele vai avaliar a hemoglobina do paciente e essas reações de glicosilação. Ela gera uma média, a hemoglobina glicada, ela funciona como uma espécie de parâmetro a longo prazo, uma média da glicemia do paciente nos últimos 3 meses. Quais são as complicações do diabetes? Cetoacidose, né, que é o aumento da acidez sanguínea. Pode também causar coma hiperosmolar, o sangue fica muito viscoso e não consegue chegar no cérebro. E aí o cérebro entra em colapso. E a hipoglicemia também é uma outra complicação. Tem alguns diabéticos que oscilam muito a glicemia. A hipoglicemia é até mais perigosa que a hiperglicemia. Porque a hiperglicemia, o excesso de glicose na circulação, ela tem um efeito crônico. A hipoglicemia tem um efeito agudo, ela pode matar rapidamente. Complicações crônicas do diabetes. Nós temos as neuropatias periféricas, né? São defeitos nos nervos dos membros periféricos, como o diabetes, ou como pé diabético. Doenças arteriais e doenças vasculares periféricas, né? A má circulação dos membros periféricos. Tudo bem com vocês, pessoal? Tranquilo? Alô? Tranquilo, pessoal. Tá, pessoal, a gente vai ficar por aqui por hoje. E na próxima aula, como eu já falei muito, na próxima aula a gente fala só sobre
o tratamento do diabetes. A gente vai falar sobre as classes medicamentosas, como essa doença ela pode ser tratada, né? Inclusive os medicamentos mais recentes do diabetes.